Mas a minha experiência com autismo foi quando eu passei ali muito mais no ambulatório de psiquiatria, ficava mais concentrado na minha residência na psiquiatria infantil, embora a gente tivesse ali alguns pacientes que vinham para neurologia por conta de outras comorbidades, eles concentravam ali, né? Mas o motor ainda assim era pouco abordado dentro do espectro autista. Acredito que hoje a gente já tem ali um caminhar a respeito disso, mas ainda assim é negligenciado. Imagina alguns aninhos atrás. Vamos deixar, não precisa nem falar quantos anos, né, Carol? Mas enfim, brincadeiras à parte. Então, assim, e é algo que a gente realmente precisa intervir, e intervir precocemente. E muitas vezes, inclusive, bom, só continuando, né, falando em atenção, cognição, agitação motora, né? Agitação motora, às vezes a criança tem baixo outros repertórios, a criança fica naquela busca, né, por movimento e não consegue ali, de fato, fazer o ajuste postural, então ela precisa ficar tentando realmente esse ajuste, ela se movimenta mais por conta disso. Atividades de vida diária, tudo é movimento, né? Eu vou escrever, eu vou fazer qualquer representação gráfica, um desenho, eu vou brincar, né? Então, como é que eu vou ali na escola? Eu vou participar de uma atividade coletiva, eu vou jogar bola, eu vou participar de uma brincadeira sensório-motora, sensório-social. Eu preciso do meu motor. Para me comunicar, eu preciso do motor. Não só da fala, como eu acabei de dizer. A gente se comunica através do olhar, a gente se comunica através do apontar, né, de gestos, expressões. Se eu tiver uma hipotonia ali, uma hipotonia grave, né, uma hipotonia severa, no caso, enfim, tudo isso fica mais difícil. E quando a gente pensa até naquelas crianças, adolescentes no espectro autista, nível do suporte, né, que a gente chama de leve, entre aspas, a gente vê o quanto que o motor interfere na socialização, né, porque é a criança que é excluída de uma atividade física, de uma atividade coletiva. A brincadeira. Né, brincadeira, né, mesmo um adulto em um ambiente ali de empresa, acaba sendo excluído também, né? E outra, né? Quando você tem um bom desempenho motor, quando você, de alguma forma, você fica em evidência ali para aquele grupo, para os seus pares, né? É muito mais fácil você se socializar, né? Então, você pode ter aquela criança, aquele adolescente que tem só aquele andar desengonçado, né? Então, isso também interfere ali nos adolescentes, né? E é para a própria criança, para o próprio adolescente. A gente quer viver e se comportar igual aos nossos pares, né? E isso, especialmente na adolescência, a gente tem ali os neurônios de espelho que estão em superatividade na adolescência e eles querem ali ter comportamentos semelhantes e muitas vezes eles não conseguem, não só por questões do espectro autista, mas pelo motor também, né? Então, envolve todas as áreas, né? Sim. E o interessante, né? A gente estava até conversando sobre isso esses dias, da questão das comorbidades, de tudo que está vindo junto com o autismo, né? As síndromes associadas, né? Que é uma questão preocupante para todos nós, porque muitas vezes tem um diagnóstico de autismo, aí tem aquele olhar só para o autismo, e depois que a gente vê que essa criança não avança, né? E aí vamos em busca de algo que realmente está fazendo ali, né? O que não tem os avanços necessários. Na sua prática clínica, você está tendo muito paciente com esse tipo de diagnóstico, além do autismo, com outros tipos, síndromes associadas, alterações genéticas, como que está aí na questão da parte clínica? Então, assim, na verdade, é muito difícil o autismo vir sozinho, né? A gente tem aí vários estudos de 80%, mais de 90% aí, alguns estudos variam, né, nesse número, mas dizendo o quanto que as comorbidades são frequentes no espectro autista, né? E aí a gente pode pontuar diversas comorbidades. O que tem acontecido, Carol, existem algumas síndromes muito bem conhecidas e que a gente já sabe que estão ali ligadas ao transtorno do espectro autista. Mas
O que eu posso dizer para vocês é que agora as pessoas têm feito mais o exoma, por exemplo, né? Tem investigado mais. Algumas pessoas, ainda é muito caro. Gente, eu vou pedir licença. Minha cachorrinha está aqui berrando. Tadinha. Eu vou só tirar ela daqui. Desculpa, Carol. Vai lá. Só um minutinho. Rapidinho. Bom, a doutora Débora, rapidinho, porque eu vou contar, a cachorrinha dela tá com um probleminha, então ela foi lá rapidinho resolver, daqui a pouco ela volta. Bom, a doutora Débora estava falando da questão, né, dessa correlação, né, do autismo com outras síndromes, com outras associações aí, ou alterações genéticas, que é muito importante, e que a gente tem o exoma, né? Ela voltou. Eu estava explicando para o pessoal da cachorrinha que você tinha que, às vezes, sair correndo lá para ajudar ela, não tem problema. Minha cachorrinha teve uma crise epilética e hoje ela está bem abaladinha. Tadinha. Então, tadinha, estava chorando e eu não poderia aqui atrapalhar, né, nosso momento. Me desculpem, então, por isso. Que isso. Então, voltando, né, para falar do exoma, que é um exame genético aí que a gente tem feito e avalia aonde ali você pode ter alguma alteração em algum gene, alguma porção, enfim. E até os convênios agora tá mais fácil, né? Então, Carol, alguns, né? Saiu ali que eles teriam que realmente custear, mas essa não é a prática ainda, tá? Entendi. Mas o que tem acontecido? A gente não fazia muito exoma, era algo que realmente estava limitado a quem pudesse custear e muito caro. Mas cada vez mais que as pessoas têm feito, mais a gente tem percebido alterações em determinados genes. Genes, inclusive, que estão ali relacionados com atraso motor, com atraso de desenvolvimento de fala. Hipotonia. Né? Com hipotonia. E que não tem ainda ali uma síndrome descrita, muitas vezes, outras têm síndromes descritas, e até em alguns comentários ali nos laudos vem, olha, ainda tem 2 casos no Brasil, 17 fora, enfim. Então, mas por que isso? É raro realmente? É raro, mas o quanto raro? A gente está começando a descobrir agora. Quanto mais a gente tiver dados, mais a gente vai entender, né? A gente sabe que o espectro autista potencialmente ele está todo ligado à genética, e quando a gente fala isso, a gente tem que tomar o cuidado que não necessariamente estamos falando em algo hereditário, né? A herdabilidade é alta, mas nem todas as crianças no espectro autista têm alguém na família com autismo. Sim. Mas existe ali uma alteração genética, até porque você tem um funcionamento atípico cerebral. E isso, né, desde ali da formação desse bebezinho intraútero. Então, a gente tem descoberto mais, Carol, e tem estudado mais sobre isso. Né? Porque também porque é coisa muito nova, né? A gente fala do autismo, mas o quê? É de 10, 15 anos para cá, aqui no Brasil, que está mais, né? Mais estudos, mais profissionais, mais acesso também, mais cursos, pessoas falando, né? Eu acho que tem isso também.